Apresentar pela Universitária FM o programa Vida no Trabalho, a saúde do trabalhador em debate, que hoje discute o alcoolismo e a dependência a outras drogas. Lembrando que você pode continuar participando aqui do nosso programa, ligando para o 3366-7474, que a Vanessa lhe atende. Pode também participar pelo Twitter, @Vida no Trabalho. Pode também acessar o site da Rádio Universitária, www.radiouniversitariafm.com.br, para acompanhar o nosso programa também pela internet. Aqui, debatendo esse tema, conosco do programa Vida no Trabalho, a professora Silvana Holanda, ela que é psicóloga do Departamento de Desenvolvimento Humano da psicóloga do Desenvolvimento Profissional da Superintendência de Recursos Humanos da Universidade Federal do Ceará, e a assistente social Ana Paula Carvalho, ela sim, do Departamento de Desenvolvimento Humano, que é também da Superintendência de Recursos Humanos da Universidade Federal do Ceará. E nós temos aqui a participação de mais um ouvinte. Desta feita, o Eduardo, ele, lá do Mucuripe. Ele faz uma correção, né? Cerveja tem, em média, segundo ele, 5% de teor alcoólico, enquanto o vinho tem, em média, 19%. Na opinião do Eduardo, que bebe, não sei que bebida, a dependência varia muito de organismo para organismo. Ele, por exemplo, nunca teve problemas com o consumo de álcool e complementa: o álcool já faz parte da cadeia alimentícia mundial. Quem se candidata? Professora Silvana. O percentual aí, eu troquei. Eu não sei exatamente, tá, o percentual. O ideal era que a professora Cléa, lá do Departamento de Farmácia, estivesse aqui com a gente para tirar as dúvidas com relação às drogas propriamente ditas. Mas eu acho que o Eduardo tem toda a razão. Hoje, o álcool, como a gente disse, ele faz parte dos nossos ciclos sociais, das nossas reuniões sociais, e está dentro da cadeia alimentar. Ele usou um termo interessante. Para muitas pessoas, é a primeira alimentação do dia. Eu queria só esclarecer aqui para o Eduardo que a dependência química, ela não é só uma questão de organismo, ela não é resultante só do organismo de uma pessoa. Tipo assim, um indivíduo A, ele tem alguma coisa no organismo que determina que ele vai ser dependente do álcool ou de outras drogas. A dependência química, ela é resultante de uma multiplicidade de fatores, entendeu? Não é só uma questão orgânica, não é só uma questão biológica. Mas ela pesa a questão orgânica, pesa, né? Com certeza. Mas não é só a questão biológica em si, a questão orgânica em si. Ela é resultante de uma multiplicidade de fatores. Nenhum fator define. Nenhum né? fator, exatamente. Né? Não existe um só único fator. Tipo assim, é a questão orgânica que determina que o indivíduo A vai beber e vai se tornar dependente do álcool. Não, é uma multiplicidade de fatores que, em conjunto, vai determinar que a pessoa seja um dependente químico. Ou não. Ou não. E o que ele coloca também é com relação ao consumo, né? Varia de pessoa para pessoa, que ele coloca ele diz que já faz parte da cadeia alimentícia mundial. Deve ser pelo levedo, né? Cerveja não tem levedo. Nós passamos agora a uma pergunta, a participação da ouvinte Marlúcia. Ela é aqui do Montese. Que postura o chefe deve ter ao perceber que o funcionário tem problemas com o consumo de álcool? Isso acaba afetando no trabalho. E ela aproveita a oportunidade para parabenizar pela iniciativa do programa. Quem seria? Ana Paula, por favor. Eu vou começar aqui minha fala, assim, trazendo assim, essa questão aqui para a instituição, né, a qual faço parte, para a universidade. Eu sou um pouco crítica em relação à postura de algumas chefias aqui, dentro da nossa instituição. Assim, porque o que a gente vê, ou a chefia ignora o problema, mesmo sabendo que o servidor tem o problema, ele finge que não vê, e aí o cara está lá, faltando o mês todinho, não vai trabalhar, e o chefe sabe que ele não vai trabalhar porque ele está bebendo, e ele dá presença e faz de conta que o problema não existe. Ou então ele faz o que a Silvana falou há pouco aqui. Ele simplesmente faz um ofício
e devolve o servidor para o Departamento de Desenvolvimento Profissional para que ele tenha uma outra lotação. E acaba que esse servidor, com o passar do tempo, ele vira uma peça que não tem serventia, ninguém quer, ninguém consegue lotar. Está entendendo? Quando, na verdade, o que ele deveria fazer? A postura, assim, que a gente vem tentando nos últimos anos é estimular, né? É ele encaminhar o servidor para tratamento. Até porque existe um projeto aqui dentro da universidade, que é o projeto de prevenção e tratamento da dependência química, em que a gente procura fazer os encaminhamentos devidos para que o servidor possa ter acesso ao tratamento. Então, trabalhamos em conjunto, eu, Silvana, né? E existe outro psicólogo do departamento que a gente faz esse trabalho. E a gente já fizemos seminários, tentamos fazer reuniões, né? Chamando a chefia, não foi, Silvana? Infelizmente, fizemos 2 reuniões convocando todas as chefias aqui na instituição. Teve uma que só compareceram 5 chefias. Então, assim, fica difícil você dar continuidade a um projeto quando as chefias ainda precisam amadurecer a sua forma de conduzir essa problemática, está entendendo? Nós vamos ter aqui mais uma participação, não é do ouvinte, né? A participação via Twitter é da Camila Dias de Maranguape. Ela indaga: beber depois do trabalho para relaxar pode implicar em dependência? Professora Silvana. Como a gente disse, a gente tem, e é a pergunta do ouvinte anterior, para cada pessoa, você fazer uma gradação entre o uso social, como se diz, beber socialmente, para o uso nocivo e depois o uso abusivo e dependência, vai variar de pessoa para pessoa. Mas, como a gente disse na primeira colocação do programa, o álcool hoje permeia as nossas interações sociais. Então, sair depois do trabalho, tomar uma cervejinha, como foi colocado e como a ouvinte está dizendo, pode, para essa pessoa, causar ou não dependência. Aí vão pesar vários fatores, é uma multiplicidade de fatores, como a Ana Paula também colocou anteriormente. Vai pesar a predisposição física, biológica, vai pesar as questões psicológicas e emocionais, autoestima e por aí vai. Seria o caso, professora Silvana, de ela avaliar a relação dela com essa cerveja, com esse drink após o trabalho? Exatamente. Porque muitas vezes o álcool e as outras drogas são usados como anestésicos de dores emocionais. E aí a pessoa começa, consome, acha que tem um certo alívio, um certo afastamento da dor, do problema, e volta a consumir e entra nesse ciclo. Ela pode se tornar ou não dependente. Se ela tiver esse conjunto de fatores que levam a pessoa à dependência... Eu acho que é necessário que ela faça essa avaliação da relação dela com a bebida. Está entendendo? Até que ponto está me fazendo bem, até que ponto está começando a me causar algum problema. A partir do momento que ela identificar que esse beber dela, pós o trabalho, está começando a causar algum problema, está começando a tirar ela do seu cotidiano normal, aí ela já deve parar e pensar um pouco se ela já não está fazendo um uso abusivo ou nocivo dessa bebida, em vez de social, tá entendendo? Autoconhecimento, né? Vamos falar um pouquinho agora das drogas de uma forma geral. Os que atuam na área de produção de drogas, né, acho que traficantes, produtores, eles estão constantemente produzindo novos produtos, né, para o mercado. Geralmente, drogas mais baratas e potencialmente mais viciantes, que é o caso do crack e do Onyx, acho que é a mais nova droga, não sei se ela chegou muito aqui ao Ceará, mas que já vem sendo usada lá pelo Sul e Sudeste. Aí, então, nós indagaríamos por que as estratégias de educação, prevenção e repressão adotadas pelo poder público, pelo governo, elas parecem não surtir efeito, e a gente vê aí os cracódromos, né? E, entre outros derivados aí, e pessoas cada vez mais consumindo o álcool e também essas drogas mais fáceis e mais baratas, mas igualmente e potencialmente viciantes. Professora Silvana. Essa questão é importante porque hoje é praticamente impossível
para qualquer um de nós estar ou mostrar-se indiferente diante desse tema. E é um tema que, normalmente, na mídia, ele é tratado de uma forma, assim, barulhenta, às vezes autoritária, às vezes moralista. E, de fato, as soluções não são buscadas no sentido de integrar essa pessoa, tentar identificar por que essa pessoa tem uso abusivo, dar a ela condições de tratamento, uma vez que ela se identifica como usuária e como dependente. Então, em função disso, recentemente o Conselho Federal de Psicologia lançou um manifesto intitulado Drogas pelo Tratamento Sem Segregação. Está colhendo assinaturas para encaminhar esse documento para o Congresso, para que se possa pensar a questão de uma forma diferente. Acho que falando em Congresso, né, a gente se lembra em descriminalização da maconha, isso voltando à questão da maconha, que vem sendo defendida, né, por uns e condenada por outros, especialistas, estudiosos. E tem muita até gente importante defendendo isso. O sociólogo, ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né, ele já colocou e expressou publicamente que é a favor da descriminalização da maconha. Eu gostaria que vocês fizessem assim, uma reflexão, né, em cima dessa questão. Começamos aqui com a Ana Paula. Eu diria que eu acho que há necessidade de ampliação do debate sobre essa questão, tá entendendo? Na nossa sociedade. Eu acho que é uma questão ainda muito nova, eu acho que muito tem que ser pesquisado, muito tem que ser conversado, muito tem que ser falado para que realmente haja esse processo de descriminalização. Eu acho que eu não vou me colocar aqui nem como contra ou a favor, não vou fechar aqui uma opinião, mas eu vou dizer que eu acho que o debate tem que estar mais aberto para que se possa pensar futuramente nesse processo. Professora Até Silvana, porque, pois não, Ana Paula, pode concluir. Aqui alguma coisa. Até porque o Estado, de certa forma, na minha opinião, no meu olhar, ele tem falhado tanto nas estratégias de prevenção, né, a questão da dependência química, como também no tratamento. Né? O que a gente vê hoje, que eu vou colocar aqui no estado do Ceará, né, porque é aqui que a gente atua e a gente tem uma certa visão, que a gente tem muita dificuldade de fazer um encaminhamento para uma pessoa que precisa de um leito para fazer um processo de desintoxicação. Porque existe uma instituição aqui muito boa, que é o Hospital de Saúde Mental de Messejana, mas só que o número de leitos de lá é insuficiente para atender a demanda. Então, a gente tem, assim, uma espécie de demanda reprimida, está entendendo? Então, eu acho que quando se existe ainda falha nos processos de prevenção e de tratamento, eu acho que a gente tem que fazer uma ampliação desse debate para tentar descriminalizar uma droga. Porque já existe o álcool, que é uma droga lícita, está entendendo? De fácil acesso, e é uma droga que produz muitos estragos, né? E um estrago que sai muito caro, inclusive para toda a sociedade, porque encarece o sistema único de saúde, encarece a previdência social e quem paga a conta é a sociedade, né? Somos todos nós que pagamos impostos, que acabamos pagando a conta de todos esses processos. Então, eu acho que a gente precisa amadurecer mais o debate para poder dizer, se colocar como contra ou a favor da descriminalização de uma droga como a maconha, que não é uma droga tão fraca como se pensa. Viu? Não é uma droga tão fraca. Eu não sou aqui da área da farmácia, eu lamento muito a ausência da nossa professora, que poderia colocar isso de uma forma bem mais, assim, com muito mais